Volume 2 Capítulo 173 Um escudo para proteger o escudo. Alguns dias se passaram. Os dias passaram pacificamente demais. Os únicos problemas que eu tive que resolver foram a manutenção da vila vizinha e a modificação da bioplanta da rato. E Melt está ajudando bastante com a vila. Mas isso parece ser bem devido aos subordinados dela, que são bem versados em política. Não há taxas por hora, mas nós iremos ter que colocar uma no futuro próximo. Por hora os aldeões precisam focar na restauração. E, sem precisar dizer, os aldeões alegremente concordaram com o assunto. Melt algumas vezes age mais velha do que sua idade, mas outras vezes age como uma pirralha. Mas depois da tentativa de assassinato eu acho que essa vila é um dos poucos lugares que ela pode relaxar. A rainha? Eu não considero ela uma inimiga, mas ela não é uma pessoa que eu deva confiar tão facilmente. O mercador de acessórios de algum jeito abriu uma loja sem eu nem notar. Como o escudo é supostamente o guardião dos demi-humanos, os bares estão normalmente cheios de aventureiros demi-humanos. Nós estamos confiando em soldados para segurança por enquanto, mas depois que a reconstrução acabar, eu acho que eu posso passar a tarefa para qualquer um com tempo livre. Ainda há muito poucos escravos para começar uma vila. Devo ir para o Slave Dealer de novo? A propósito, no dia que ele voltou, foi arrastado pela Firo, e forçadamente teve seu level aumentado para 18. Quando ele voltou, ele caiu. Para ganhar tantos levels numa hora pode ter sido demais para seu corpo lidar. Eu estou upando bem rápido. É provavelmente devido a Firo. Ela pode correr numa velocidade incrível derrubando todos os monstros no caminho. Naofumi. Vê, você está enganado, os Usapirus só dão muito mais experiência que o normal. É mesmo? Naofumi. Eu não sei o porquê, mas os números eram definitivamente maiores do que quando eu tinha que lutar com eles um longo tempo atrás. Fumu. É possível que os companheiros de um herói ganham mais experiência que os outros aventureiros? Por que não me disseram isso antes? Será que ninguém sequer notaria a não ser que se resete seu level? Não, os outros heróis podem ter sido capazes de perceber isso dos outros aventureiros, mas eu não estou numa situação onde eu possa conversar com eles normalmente. Os escravos em minha possessão viram tal XP desde o começo, então eles não acharam nada estranho. Eu irei perguntar para Sadina disso mais tarde. Cheguei. Sadina. Sadina aparece carregando uma grande quantidade de peixe. Os aldeões me cercam tensos, como que para demandar que eu cozinhe para eles. Como as coisas estiveram indo bem ultimamente, eu acho que farei isso. O poder do herói do escudo é incrível. Eu ganho mais XP e meus stats sobem mais alto. Sadina. Então esse realmente era o caso. Naofumi. Eu acho que o bônus de XP é uma configuração padrão de ser um herói. Não é específico do escudo. Senão Rishia teria notado. E então a noite caiu. Voltei. Kiel. Eu retornei. Atlas. KYUA. Gaelion. O grupo da Kiel voltou da caçada. O grupo consiste em Kiel, Atlas, Tanico e Gaelion. Parece que Kiel é a força principal de luta. Quando Fou não está freneticamente upando com Firo, ele também se junta a eles. Mas com esse time, eu vejo o balanço de poderes mudando lentamente da Kiel em breve. Vocês demoraram um pouco hoje. Naofumi. Levou um tempo para alimentar Gaelion-chan. Tanico. Então eles alimentaram ele antes de voltarem. O pescoço do Gaelion está crescendo mais longo, enquanto o resto do corpo dele continua igual. A evolução dele está indo numa direção pressagiosa. Eu fiz o jantar, então comam e vão dormir. Naofumi. Caseiro do Nishan. Kiel. Sim. Naofumi. Yaayai. Kiel. Kiel parece feliz. De novo, eu pergunto se minha comida é realmente tão gostosa. Os efeitos do escudo estão agindo, mas eu me pergunto sobre minha atual habilidade na cozinha. Isso é provavelmente aumentado também com toda a experiência que estou ganhando.
A comida que Naofumi faz é soberba. Atlas. É. Tanico. Até Tanico acena. O escudo é incrível. De qualquer jeito, eu tiro comida para o grupo da Kiel e volto para minha casa. Espere. Cadê a Rafalia? Ah, certo. Rafalia e Rishia estão fora treinando com Albaia-san nas montanhas. Firo foi dormir com Melt. Faz um tempo desde que eu me encontrei sozinho. Eu acho que eu devo colocar mais trabalho em fazer remédios vendíveis. Eu preciso ensinar alguns lumos também. Asterisco com. Com asterisco eu ouço uma batida na porta. Quem pode ser? É o meio da noite. Eu abro a porta. Ninguém está aqui. Foi minha imaginação? Eu fecho e volto para meu trabalho. Tem outra batida. Eu abro novamente ela para achar a frente da porta vazia. Alguém está tentando fazer uma pegadinha? E então, asterisco com. Com asterisco. Quem é? Quem está tentando provocar minha ira? Naofumi. É? Ira, é. Atlas. Atlas me encara com uma expressão vazia. Você não é quem está tentando me irritar, certo? Naofumi. Essa é a primeira vez que eu bati, Atlas. O que você está fazendo aqui essa hora? Naofumi. Isso é. Posso dormir com você. Atlas. Você não divide uma casa com seu irmão. Naofumi. Se eu lidar com isso sem cuidado, eu acho que Fou vai se tornar irritante. Eu gostaria de evitar problemas. Oni-sama está atualmente desmaiado. Até eu cair no sono, você pode por favor me fazer companhia? Atlas. Desmaiado, foi uma pancada? Não, eu não acho que essa garota pura faria algo assim. Eu estou bem em falar com ela, mas dormir junto é um pouco. Eu acho difícil dormir perto da Rafalia. Meus olhos algumas vezes se abrem no meio da noite. Apesar que Rafalia mesmo parece dormir bem. Pode ser devido ao meu próprio trauma, mas eu tenho um sentimento ruim toda vez que eu durmo no mesmo quarto que uma mulher. Eu quero recusar se possível. Rejeitado. Naofumi. Então eu irei dormir na frente da casa do Naofumi-sama. Atlas. Por quê? Naofumi. O que ela está planejando? Ela está agindo estranho. Não há escolha. Você pode dormir na cama da Rafalia. Naofumi. Entendido. Atlas. Rafalia está fora, então nós temos uma cama extra. Eu deixo ela entrar. Eu estou um pouco preocupado com a situação do Fou. Quando Atlas dormir, eu irei checar isso. Eu levo Atlas até a cama da Rafalia, e coloco ela lá. Naofumi-sama não irá dormir. Atlas. Eu tenho que trabalhar em fazer remédio. Naofumi. Remédio sempre vende bem. Se eu deixar todo o trabalho para o escudo, a velocidade de produção é lenta. Eu irei ter que ensinar dedicadamente alguns aldeões como fazer remédio em breve também. Essa vila precisa de uma fonte de renda estável e estabelecida para poder se expandir. Eu comecei a vender alguns para o apotecário na vila vizinha, mas meu estoque é limitado. Apesar das bioplantas da rato terem começado a ser capazes de produzir ervas, produzir remédio em si parece impossível. Eu podia vender as ervas inteiras, mas isso derruba severamente o preço. Eu também não quero arriscar nada, então eu quero as plantas sendo processadas com antecedência. Eu tenho alta resistência a veneno. Com o escudo, eu posso julgar se uma planta é ou não venenosa, e eu posso lhe dar elas de qualquer maneira. Naofumi-sama com certeza é alguém ocupado. Atlas. Eu só estou fazendo isso pelo dinheiro. Naofumi. Mas, por causa do seu trabalho duro eu agora posso andar. Atlas. Naofumi. Eu só estava calculando perdas e ganhos. Não confunda isso por boa vontade. Mas Atlas parece ter encontrado confirmação na frase dela no meu silêncio. Aguentar essa garota é difícil. Como Rafalia, ela não está empurrando seus ideias em mim, mas está tratando todas minhas ações como positivas.
Se eu dizer para ela fazer algo agora, eu tenho quase certeza que ela faria isso sem uma pergunta. Que assustador! Apesar dela só ser uma criança. Isso é ruim. Não é perigoso ficar sozinho de noite com esse tipo de pessoa? Um arrepio passa pela minha espinha. Naofumi-sama. Atlas. Oh, o que é? Naofumi. Rafalia me disse que como você não pode lutar, ela se tornou sua espada. Atlas. Basicamente. Naofumi. A única coisa que eu posso fazer é proteger. Essa é a habilidade do escudo. Uma que não mudou desde que eu vim para esse mundo. A única exceção são os efeitos de contra-ataque, e o escudo da ira. O escudo Frisbee era um escudo que me permite jogar projéteis estilo Frisbee. Agora eu posso finalmente atacar. Eu fiquei realmente excitado, e tentei jogar um monstro, mas como esperado ele caiu no chão após o impacto sem causar dano. Agora ele se tornou completamente um brinquedo para brincar com Firo e os outros monstros. Depois que ele é pego ele desaparece e volta para minha mão. Rafalia está trabalhando duro pelo meu bem. Eu dependo bastante dela. Naofumi. Para lutar a onda. Para salvar o mundo. Rafalia realmente está trabalhando duro. Quando eu olho para ela, eu me sinto motivado também. Rafalia é a pessoa que eu mais confio nesse mundo. Todo o resto do mundo parece ter intenções escondidas. Como eu sou o herói do escudo, a única coisa que esse mundo me deixa fazer é defender. Naofumi. Eu sei. Quando eu olho para essa vila, eu vejo que todo mundo está sendo protegido debaixo das asas do Naofumi-sama. Atlas. Asas, Naofumi. Então eu sou como uma mãe pássaro, protegendo os filhotes debaixo de suas asas. E isso iria fazer isto meu ninho. Se tudo que você fizer for proteger, todo mundo irá algum dia deixar seu ninho. Atlas. Qualquer um que queira sair pode sair, e ainda eu quero proteger essa vila. Naofumi. Essa é a terra natal da Rafalia. Contanto que eu restaure essa terra, ela será capaz de continuar vivendo quando eu tiver ido embora. Mesmo que eu volte para meu mundo, ela tem pessoas como Sadina e Kiel. Firo tem Melt, e Atlas tem Fogo. Essa vila não irá cair tão facilmente. E os habitantes aqui devem ser capazes de cuidar de quem quer que tente atacar, seja um país ou um exército. Mas então, quem irá proteger Naofumi-sama? Atlas. Naofumi. Mas o que você está dizendo? Por que eu preciso ser protegido? Por que ela iria direcionar isso para mim? Qual é o ponto em se proteger o herói do escudo? Depois de vir para esta vila, eu ouvi tudo sobre as façanhas do Naofumi-sama. Você fez um trabalho incrível. Não importa que adversidade você encarou, você superou e perseverou. Atlas. Entendo. Eu de fato recebi uma promoção também. Naofumi. Contudo, quem irá proteger você, Naofumi-sama? Atlas. Não é como se eu não fosse protegido. Naofumi. Rafalia, Firo, Melt e até a rainha. Se eu sequer me encontrar um problema, eu acho que elas iriam tentar me salvar. Isso é o que eu penso. Se Rafalia é a espada do Naofumi-sama, então talvez eu poderia me tornar o escudo do Naofumi-sama. Atlas. Escudo, isso não é tão fácil quanto soa, sabe? Naofumi. Não é um sentimento bom se tornar o escudo de outra pessoa. E eu não vejo necessidade para proteção. Eu passei por muitas experiências dolorosas, mas se eu só reclamasse delas eu nunca teria sido capaz de alcançar vitória, e eu iria só afundar mais em depressão. Se tornar meu escudo é um belo objetivo. É provavelmente porque do momento que ela nasceu, ela teve que ser protegida pelos outros. Ela quer ser aquela a proteger alguém. Se meu braço direito é a Rafalia, ela quer se tornar o esquerdo. Contudo, eu fico desconfortável quando ela diz isso. Esse tipo de coisa é algo que você deve dizer depois que ficar forte. Naofumi. Sim. Eu juro para você que eu irei ficar forte. Atlas. Boa sorte. Naofumi.
A respiração da Atlas se acalma. Ela começa a dormir. Ela com certeza desenvolveu um objetivo estranho. Se Fou ouvisse sobre isso, ele iria provavelmente ficar bem bravo. Eu carrego Atlas e vou até a casa dela e do Fou. Ele realmente está dormindo. OY. Naofumi. ZZZ, Fou. ZZZ? Isso não é um mangá. Levanta. Naofumi. Ma. Fou. Depois de colocar Atlas na cama dela, eu acordo Fou e levo ele para fora para falar. Cuide direito da sua irmã. Ela veio e disse que queria dormir comigo. Naofumi. O que? Então. Atlas já foi, Fou. Ele me encara como se eu tivesse insultado os antepassados dele. A marca de escravo dele começa a brilhar. Quem iria fazer alguma coisa com aquela pirralha? Naofumi. Você está dizendo que minha Atlas não tem charme como mulher. Fou. Pelo amor de, isso é um saco. Eu realmente só não tenho interesse nisso. Naofumi. Mentiroso. Fou. Esses irmãos são realmente problemáticos. Apesar de eu dizer isso. Para querer se tornar meu escudo, que criança estranha. Volume 2 capítulo 174, Trabalho da Melt. Na manhã seguinte. Parando para pensar nisso, o Night mensageiro não está aqui. Naofumi. Eu não vi a Night feminina mensageira. Onde ela foi? Rafalia, Rishia e alguns dos escravos foram levados para um acampamento de treino pelo Obaya-san. Gaelion estava brincando com Atlas e Taniko. Asterisco gravou asterisco. Gaelion reclamou de fome. O consumo dele das frutas da bioplanta era tão rápido que a produção não conseguia acompanhar. Então vocês irão caçar hoje de novo. Naofumi. OKY, Taniko. Kiwa. Gaelion. Nós estamos indo. Atlas. Atlas. Eu também vou. Fou. Fou se juntou ao grupo hoje de novo. Bem, não tem problema. Eu não irei deixar nenhum inimigo chegar perto da Atlas. Fou. Está tudo bem, Oni-sama. E além do mais, Gaelion-chan irá me proteger. Atlas. Tudo bem nada. Como se eu fosse confiar a Atlas a esse monstro. Fou. Kiwa. Gaelion. Você não é um monstro, Gaelion. Taniko. E então eles saíram, com uma discussão dessas. Eu estou feliz que eles parecem estar se divertindo. Bem, eu acho que eu também irei caçar no oceano. Eu queria aumentar meu level de qualquer jeito. Sadina. Sadina disse isso naturalmente, e foi para o oceano. Então agora, eu devo também ir fazer alguma administração de terra. Os aldeões tinham minhas instruções, e se tornou relativamente deserto durante o dia. E quando o grupo de vendas sai, os trabalhadores irão diminuir. Eu ensinei uma receita simples de remédio para os escravos lumos, os outros escravos habilidosos e também aqueles com interesse em fazer remédio. Logo após o meio-dia, eu anunciei que a comida feita pelos escravos aprendendo a cozinhar estava pronta, e nós almoçamos. De algum modo foi um dia pacífico. Eu me senti desconfortável sobre o que Rato poderia estar fazendo, mas ela devia estar cuidando dos monstros na cabana de monstros. Conde. Rato. Rato fez uma aparição enquanto nós estávamos almoçando. O Conde também está deixando monstros subirem de classe, certo? Rato. É, Naofumi. Eu irei pegar alguns dos monstros para subir de classe em breve, então você seria capaz de cuidar disso. Rato. Pode deixar. Naofumi. Isso me lembra, monstros podem subir de classe também. A lagarterra. Naofumi. É bem isso. Se eu pesquisar na lagarterra, ela não irá ficar muito mais forte mesmo com um aumento de classe. Ela cresceu, mas suas habilidades não são tão altas, mesmo esse sendo o lugar do Conde. Rato. HM. Falando nisso, ela disse isso antes quando imaginava se iria ou não modificar ela. Incluindo esse aspecto, é mais uma espécie fraca.
De qualquer jeito, não é melhor do que não fazer. Naofumi. Isso é verdade. Rato. Depois que nós acabamos de falar sobre o aumento de classe dos monstros e assim por diante, eu fiz uma aparição na cidade. Os produtos da loja melhoraram, parece terem expandido favoravelmente. O problema seria a formação de facções, mas o mercador de acessórios parece ter todas elas debaixo do seu dedão e não houveram nenhum movimentos grandes. Eu fiz uma aparição no domínio da Melt. Melt estava lá brigando com uma pilha de documentos oficiais assim como a rainha estava. Sem chance, ela lidou com eles prontamente, assim como a mãe dela. Aquela Melt fez isso. Aquela Melt fez isso. Firo-chan. Graça. Melt. Tá. Firo. Ela fez uma pose para Firo para aliviar um pouco do estresse do trabalho dela. Num primeiro olhar, ela parecia uma idiota. Vocês, Naofumi. Cada um delas eram idiotas. Mas eu não irei dizer isso. Eu ouvi antes que crianças inteligentes possuem algum tipo de hábito estranho. Eu tenho certeza que isso é algo desse tipo. Olha, Melt é uma entusiasta de pássaros, então ela provavelmente tem esse tipo de fetiche também. Ora se não é Naofumi. O que você quer? Melt. Eu vim ver como o estado das coisas estão. Naofumi. Nós estamos indo bem. Melt. Melt deu uma pausa e subiu nas costas da Firo enquanto massageava os ombros dela. Por que ela subiu nela? Ela estava fingindo subir num cavalo ou algo assim? Eu não realmente entendo o relacionamento entre essas duas. As pessoas no castelo estão trabalhando duro e as pessoas nas guildas de comércio estão também colocando esforço em prol do Naofumi. Eu acho que o problema é o assunto com os aventureiros demi-humanos não entendendo toda a situação. Melt. Entendo, foi mal por tudo isso. A propósito, a Knight que normalmente passa as mensagens não foi vista, e eu também não sei o paradeiro de um número de soldados. Naofumi. Você não ouviu? Nós recebemos uma carta de absência dizendo que ela e um número de soldados estavam acompanhando a instrutora de batalha e estavam se isolando na montanha. Melt. Eu quase capotei. O que foi isso? Ela realmente disse que queria ser ensinada, mas ela estava indo tão longe ao ponto de pedir férias para isso. Quão motivada ela estava. Bem, Naofumi conseguiu a habilidade de transporte, então se mover ficou mais fácil, certo? Nós só precisamos receber mensagens do castelo agora, então a prioridade caiu. Melt. Então é esse tipo de coisa, só que eu nunca tentei usar ela para mandar instruções para o castelo. Naofumi. É só que o Naofumi não usou ela. Nós confiamos nela quando Sombra tinha outras instruções oficiais. Sério, Melt. Os documentos no assento que Melt estava sentada em cima, tinha algum tipo de cruz escrita neles. Devo marcar isso como uma pegadinha? Eu puxei o design de um avião de papel. O que me lembra, isso era uma regra da cidade? Eu tenho certeza que estava escrito em algum lugar. Naofumi. Sim, essa região está sob a proteção do herói do escudo, mas de qualquer jeito, os demi-humanos têm tentado discriminar contra os humanos. Melt. Isso é problemático. Naofumi. Discriminação é proibida. O herói do escudo trata demi-humanos e humanos igualmente. Eu tinha regras escritas para tudo. Não é como se eu não entendesse. Mas haviam tolos que se sentiam como se pudessem fazer qualquer coisa que eles quisessem, só porque eu era o deus dos demi-humanos. Claro, eu não irei tolerar esse tipo de coisa. Eu não irei perdoar ninguém discriminando sem uma razão decente. Só para os altos, se eles tiverem uma razão, eu posso perdoar eles até um certo ponto. Caso contrário, eu não seria capaz de discriminar contra os outros heróis, certo? Ah, que sorte! Os escravos do Naofumi estão patrulhando por aí, então nós estamos cuidando sem nenhum problema, mas quando a cidade crescer mais, poderão ter algumas comoções que nós não podemos ignorar. Melt. Deve ser parecido com o que acontece na cidade do castelo. Naofumi. Isso é verdade.
Nós temos sido tolerantes até certo ponto, mas eu imagino se as pessoas de Schildveld e Schildfrieden sabem disso. Melt. Melt solta um grande suspiro. Que essa criança foi encarregada com a administração mediana, ser uma rainha é trabalho duro. Eu serei honesta. Nós mantemos isso longe do Naofumi, mas há muitas crianças demi-humanas abandonadas, é preocupante. Melt. O Naofumi. Naofumi só faz os demi-humanos que ele escolheu em seus escravos, certo? Contudo, não tem fim nas pessoas abandonando suas crianças perto dessa cidade e vila, querendo que eles se tornem subordinados do Naofumi sem saber disso. Melt. O que você está fazendo sobre isso? Naofumi. Por ora, nós estamos reportando eles de volta para o que nós achamos ser seus próprios países julgando pela língua e espécie deles. Não é como se nós não pudéssemos distinguir as espécies deles e nós também estamos recebendo os custos da deportação da outra parte. Mas nós não sabemos o quão sérios eles estão. Melt. Então os países demi-humanos se tornaram realmente ativos. Naofumi. Agora, você pode avisá-los em algum lugar público? É problemático. Melt. É assim então, eu entendo. Naofumi. Não interferindo diretamente comigo era algo que eles diziam quando eles eram descobertos. Eu imagino se tem algum jeito de lidar com esse problema. Claro, não é como se eu não pudesse pegar as crianças abandonadas e transformar elas em escravas. Mas se eu fizer, é provável que terão ainda mais crianças abandonadas. Eu entendo isso, então eu não posso fazer isso. É verdade que nós lucramos do dinheiro deixado pelos aventureiros demi-humanos, mas regular eles é difícil, e além do mais, humanos vêm aqui também. Melt. De um jeito ou de outro, há uma ênfase em demi-humanos. Parando para pensar nisso, se você olhar para as ruas, há vários demi-humanos. Se Firushan não estivesse aqui para o distúrbio mais cedo, teria sido perigoso. Melt. Entendo, eu fui ajudado de diversas maneiras. Naofumi. Se você pensa assim, você não irá avisar eles? Ao menos até o fim de hoje. Melt. Eu entendo. Naofumi. Eu trouxe Melt comigo e fui até a praça da cidade. Eu fiquei na plataforma montada na praça e vocalizei alto. Todo mundo que colocou esforço pelo bem do desenvolvimento da cidade, e todos os aventureiros que estão utilizando a cidade, eu tenho algumas coisas que eu gostaria que todos vocês ouvissem. Naofumi. Depois que eu chequei que todo mundo se juntou, eu comecei a falar. Eu não tinha um memorando, mas era uma tarefa simples de dizer todas as linhas que eu tinha memorizado mais cedo. Ultimamente, algumas pessoas têm o conceito errôneo que nós somos uma classe privilegiada e tem causado alguns distúrbios. É por isso que eu estou dando esse aviso. Nessa cidade não há hierarquias sociais entre raças. Naofumi. 1/3 dos demi-humanos começaram a fazer barulho. Eu não estou realmente dizendo para esquecer o passado e virar amigos. Contudo, seja nessa cidade ou na vila, nosso propósito é a reconstrução. Meu objetivo é criar uma cidade em Meuromar que irá providenciar aos demi-humanos hospitalidade, mas eu quero não mais que um governo como o que o superior anterior que viveu aqui criou. Por favor, não esqueçam isso. Naofumi. Até onde isso foi, eu ouvi que o superior anterior queria era espalhar a conscientização que demi-humanos e humanos eram seres vivos igual em tanto hospitalidade e discriminação. Eu também participei dessa causa. Do mesmo jeito, minha criação de escravos não é um negócio de caridade, mas pelo bem de aumentar o potencial de guerra durante as ondas. Por favor, entendam que eu não tenho intenção de criar nenhuma criança abandonada. Naofumi. Esse era um problema que eu tive que trazer ao público. Não é algo que pode ser esquecido. Nossa, será que eles realmente pensam que podem pedir qualquer coisa de Deus? Seja tanto Schildveld quanto Schildfrieden. Elas são nações que eu posso visitar eventualmente, mas eu espero que eles sejam do tipo de nação que não gostem de ser influenciadas se possível. Isso é, quando esses problemas ocorrem. Eu acabei o anúncio sem problemas, e voltei para a vila.
Depois disso era trivial a adição da Melt vindo me culpar pelo atraso no trabalho dela, que foi causado na verdade por ela brincando com o avião de papel. Ela fez Firo ensinar ela como fazer um e ela usou o papel na mesa dela, o documento com uma cruz que eu tirei como uma pegadinha. Parando para pensar nisso, eu fiz aviões de papel com as crianças antes. Apesar deles não voarem muito bem porque nós estávamos usando as folhas da bioplanta no lugar de papel. Eu fui dito que aquele papel tinha os planos para a cidade escritos nele. De fato, você ainda é uma criança. Quando eu disse isso, o rosto da Melt ficou vermelho, ela se tornou histérica e saiu, junta com Firo. Volume 2 capítulo 175, Corre Dindom. Droga, a vontade desse corpo é mais forte do que eu pensei. Mas dado o tempo. Eu acho que eu ouvi essa voz antes. A voz parece estar sofrendo. Cucucu, por sorte tem duas partes de mim por perto. Se eu pudesse só obter uma. Isso parece ser bem uma situação chu. Principalmente a atmosfera. O que é essa sensação? Essa é a presença da Vindeia? Ela sobreviveu. Mas... faz 6 dias desde que Rafalia saiu para as montanhas. Aquela manhã. Asterisco siga asterisco, Naofumi. Aconteceu de novo. Atlas tem recentemente vindo de mansinho para minha cama. Firo também dorme aqui ocasionalmente, então eu só assumi que era ela e voltei a dormir. Toda vez que isso acontece, eu vou e pego Fou, mas essa situação também está gradualmente mudando. Na manhã do segundo dia. Fou foi enganado. Na cama dela, Atlas deixou um boneco. No dia seguinte ele foi superado repentinamente por sonolência. Eu acredito que Atlas colocou algo na refeição dele. O traficante dessa droga foi Gaelion. Recentemente ele aprendeu como usar sopro do sono. E então no dia seguinte, ele foi colocado para dormir fisicamente. Ele já está perdendo para uma garota. Eu imagino o que irá acontecer hoje. Naofumi-sama. Eu voltei. Rafalia. Com um asterisco bem e asterisco a porta abre e Rafalia entra. Ela parecia que estava ansiosa em me encontrar, mas assim que ela pisou para dentro o rosto dela mudou. Recentemente ela tem vindo de mansinho aqui. Tem algo que você possa fazer sobre isso? Naofumi. Para deixar claro, nada aconteceu ainda, certo? Rafalia. O que devia acontecer? Naofumi. Eu estou realmente preocupado com ela vindo de mansinho na minha cama. Tanto Firo quanto Atlas não escutam quando eu digo para elas pararem. Talvez a indecência da situação está irritando a pura Rafalia. Será que ela pensa que eu sou o tipo de homem que iria fazer algo assim? Asterisco siga asterisco, isso mesmo. Naofumi-sama é só esse tipo de pessoa. Rafalia. Por favor vá pegar Fou. Eu estou mais preocupado com ele neste momento. Naofumi. Sim. Rafalia. Hoje ele foi preso por ser enrolado numa colcha. Incapaz de se mover, ele foi deixado com o rosto no chão da casa dele o tempo inteiro. Naofumi-sama? Por que você não simplesmente nega ela? Rafalia. Eu definitivamente espantei ela ontem. E então ela dormiu do lado de fora. No dia anterior, eu usei a marca de escravo, mas ela ignorou a punição e veio para dentro de qualquer jeito. Naofumi. Ela é algum tipo de demônio. Rafalia. Quando eu tentei espantar ela, ela dormiu do lado de fora. E a doença passada dela deu ainda mais dor que a marca de escravo, então ela já estava acostumada com isso. Ela foi capaz de dormir durante a punição. Fou está meio bravo. O que exatamente você espera que eu faça? Fou mesmo foi forçadamente colocado para dormir 2 vezes já. Isso mesmo. Naofumi-sama é só esse tipo de pessoa. Rafalia. Por que você repetiu isso? O que você está tentando dizer? Naofumi. Qual o problema, Naofumi-sama? Atlas. Atlas lentamente se levanta e inocentemente pergunta isso. Nós estamos preocupados com você, sabe? Você não entende. Rafalia.
Eu só estou compartilhando meu lugar de dormir com ele. Isso é uma coisa tão ruim assim. Atlas. Para ser honesto, está me preocupando. O selo não está te dando dor também? Naofumi. O calor que meu coração recebe supera a dor. Por que eu não posso dormir com você? Atlas. Seu irmão irá ficar barulhento. Naofumi. Atlas. Por que você tem que ir até a casa de alguém desse tipo? Fou. Viu o que eu disse? Naofumi. Não se preocupe com meu irmão. Eu só desejo a atenção do Naofumi-sama. Atlas. O que você está dizendo? Fou. Atlas fez uma bela comoção. O que possivelmente poderia ter feito isso com ela? Tem uma possibilidade. Rafalia, e também Fou. Naofumi. O que foi? Rafalia. O que? Fou. Isso pode ser um efeito colateral do remédio de Yggdrasil. Naofumi. Ah. Ambos. Certo. Se esse for o caso, então tudo faz sentido. Muitos remédios excelentes possuem efeitos colaterais problemáticos. Talvez ele aumente a dependência psicológica da pessoa que está tomando ele. Essa é a única possibilidade que eu posso pensar. Olhe para a instrutora de combate. Ela está afetuosamente me chamando de Santo Sama. O remédio de Yggdrasil pode ter um efeito de poção do amor. Naofumi. Então o remédio de alto nível possui um único defeito. É. E o efeito do remédio na Atlas foi maior que na Obaya-san. Mas eu não posso aumentar os efeitos da marca de escravo nela. Ela pode morrer. De qualquer jeito, até o efeito dissipar, nós precisamos ser vigilantes. Naofumi. E isso mesmo. Rafalia. Ra. Fou. Rafalia concorda com minha hipótese, mas Fou parece surpreso. Você está insatisfeito com algo? Naofumi. Ele não. Deve ser isso. Tem que ser um efeito colateral. Era um remédio forte o suficiente para dar uma recuperação completa para Atlas. Deve ter um efeito colateral forte. Fou. Você está errado, Naofumi-sama. Eu desejo pelo Naofumi-sama do fundo do meu cora, Atlas. Então agora, vamos upar bastante hoje, Atlas. Fou. Ah, Naofumi-sama. Atlas. Fou segura Atlas e deixa o recinto. Isso é o oposto do padrão de antes. É um pouco refrescante. Apesar de como eles agem, eles ainda são irmãos. Então agora, Rafalia. Você acabou seu treinamento na montanha? Naofumi. Não, nós decidimos mudar de localização, então eu parei por aqui, Rafalia. Santo Sama, minha discípula Rafalia parou por aqui. Obaya-san. Eu ouvi a voz da Obaya-san de fora. Discípula. Entendo, Naofumi. Parece que eu devo retornar para as montanhas agora. Rafalia. Engen Musou, era isso? Parece que o treino é duro. Talvez eu tenha que aguentar ele mais tarde. Bem, eu provavelmente terei que fazer isso. Se eu levar um ataque que ignore minha defesa, eu irei provavelmente morrer. Sim. Eu irei achar algum tempo livre e treinar sozinho. Garoto, você deseja por maior poder. Obaya-san. Do lado de fora, eu vejo a Obaya-san tentando recrutar Fou. Night feminina está encarando ele com olhos invejosos de longe. Ela pegou férias para ir com Obaya-san, mas ela ainda tem que ser ensinada? Eu tenho um dever de cuidar da minha irmãzinha. Fou. Eu não irei aceitar isso se você escapar com um motivo tão fraco. Pelo Santo Sama, você deve conseguir força ainda maior. Obaya-san. Ah, Atlas. Eu estou. Eu estou. Fou. O destino do Fou estava decidido desde o começo? Isso não é bom. Se Fou não estiver aqui, como eu devo prevenir Atlas de vir para minha cama? HM? Atlas está acenando suas mãos para mim. Agora não tem nada me impedindo de dormir com você. Mente do Naofumi.
É o que ela deve estar pensando. Eu preciso tomar medidas drásticas. Por ora, me deixe tomar algumas medidas. Naofumi-sama não precisa se preocupar. Rafalia. Ah, entendido. Eu irei confiar em você. Naofumi. Sim. Eu definitivamente não deixarei que Naofumi-sama cometa nenhum engano. Rafalia. Se eu deixar isso com Rafalia, deve ficar tudo bem. E o que você quis dizer com nenhum engano? E depois do café da manhã, Rafalia e os outros novamente partiram. E eles levaram Fou com eles. Asterisco com asterisco. De novo. Recentemente eu tenho tido minha caça sofrendo de uma corrida de indom bastantinho. Eles provavelmente estão deliciados em me ver indo para fora e não achando ninguém lá. É por isso que, depois que os escravos se juntaram no café da manhã, eu acessei as opções da marca de escravo e marquei uma caixa. Recentemente, alguém tem feito pegadinhas na minha casa. Alguém tem algo a dizer sobre isso? Naofumi. Ninguém foi para frente. E nenhuma das marcas de escravos ativou. Então não foi um escravo? Então. Eu encaro os soldados, e outros donos de loja que vieram para a vila. Todos eles balançaram suas cabeças. Quem poderia ser? Eu confirmo isso. Eu abro a porta, e claro que ninguém está ali. Isso acontece numa média de 3 vezes por dia. Eu poderia colocar alguém para vigiar a porta, mas então eles provavelmente não iriam fazer mais nenhuma pegadinha. Mas eu não posso realmente deixar esse assunto sozinho. Asterisco com asterisco. A propósito, ontem eu esperei na frente da porta e abri ela no segundo que foi batida. Era Kiel. E como Atlas, ela disse que foi a primeira vez que ela bateu. Ela perguntou quais eram as ordens para hoje, e ela estava com um grande grupo de escravos, então ela provavelmente não era a culpada. E hoje, Kiel e os outros saíram para vender. Os únicos escravos na vila no momento são aqueles que são bons com suas mãos, e já foram ditos para não vir para minha casa nessa manhã. Então dessa vez deve ser o culpado. Eu não irei deixar eles escaparem hoje. Prisão de escudo. Naofumi. Eu capturo quem quer que está do outro lado da porta. Eu abro a porta. A prisão de escudo está tremendo, parece que eu peguei algo. Qual o problema, Conde? Rato. Rato, o que você está fazendo aqui nessa hora? Naofumi. Eu fui dar uma caminhada para mudar de ritmo. Mais importantemente, o que você está tentando fazer? Rato. Recentemente alguém tem batido na minha porta e correndo. Eu te disse no café da manhã, certo? Naofumi. Ah, sim. Então esse é o culpado. Rato. Muito provavelmente. Naofumi. Eu imagino que tipo de pessoa é. Rato. Os efeitos da prisão de escudo gastam, e desaparece. Kiwaa. Gaelion. Eu e Rato encaramos ele com a mesma expressão de saco cheio. Se não era um escravo, eu devia ter suspeitado dos monstros. Mas eu não pensei que tivesse um monstro que realmente iria tentar uma corrida de indom. Gaelion tenta escapar voando para o céu. Eu abro o selo de monstro e ativo uma punição. Kiwaa! Gaelion. Gaelion cai no chão e começa a se debater. Incluindo sua cauda, o tamanho inteiro do dragão é agora 2 metros. Ele definitivamente parece um dragão. Mas sua cauda é muito grossa. Seus olhos são grandes, e ele dá a impressão de uma criança inocente. Ele também é um pouco gordo. Seu level atual é 35. Seu crescimento começou a diminuir. Ele não cresceu tanto quanto eu pensei que ele iria. Taniko ouve Gaelion gritando, e vem correndo. Gaelion, qual o problema? Taniko. Ele é o culpado. Eu peguei ele no ato. Naofumi. Taniko. Taniko parece estar deliberando se defende ou não Gaelion. Ela olha para mim. Não defenda ele. Se alguém faz algo errado, ele será punido. Naofumi. Entendido. Gaelion mal.
Você não pode fazer pegadinhas. Mal. Tanico. Kiua, Gaelion. O que está acontecendo, mestre? Firo. Firo ouve a comoção e vem aqui. Ela não estava brincando com o Melt? Ah, você deixou ele bravo. Firo. Firo provoca Gaelion e tenta atiçar ele. Gaelion deixou mestre bravo. É por isso que mestre pertence só às costas da Firo. Firo. Kiau. Gaelion. Gaelion começou a ficar bravo. Eu ativo a punição da Firo também. Aqui a. Por quê? Firo. Não ria dos erros dos outros. Naofumi. M mais mestre ri dos outros, Firo. Agora que você diz isso, ela está certa. Eu desativo a marca de monstro. Eu entendo os sentimentos da Rafali agora. Apesar de eu não pretender em me reformar. Por que você está admitindo derrota aqui? Rato. Eu rio dos erros dos outros, então eu não tenho um direito de precaver os outros nisso. Naofumi. Você sabe, Rato. Rato coloca sua mão na cabeça dela. Ela parece pasma. Eu rio das falhas da Witch lixo. Eu rio das situações dos outros heróis. Eu não posso persuadir os outros para não fazer isso. Apesar de eu não pretender me reformar. Só porque você pensa que ele é seu rival, você não pode ir por aí dizendo coisas assim. Rato. Firo. Se você me deixar brava, você sabe o que acontece, certo? Rato. Não. Firo. O que há com essa farsa? Apesar que isso pode ser boa terapia para Firo. Por que você faria uma pegadinha dessas? Tanico. Tanico faz carinho na cara do Gaelion. Gaelion chama gentilmente. É porque ele queria brincar com você, ele diz. Tanico. Ah. Naofumi. Você nunca brinca com ele. Você só brinca com aquele pássaro. Tanico. Firo. Firo e Tanico se encaram. Quando Gaelion é envolvido, parece que Firo fica séria. Não é como se eu particularmente brincasse com Firo, de qualquer jeito. Espera, então se eu não brincar com ele, ele continuará fazendo isso. Naofumi. KYUA. Gaelion. Ele acena. Eu não posso ser incomodado em cuidar dele. Eu olho para Rato. Skinship é importante. Para ambos deles. Rato. É mesmo? Bem, isso parece um saco. Então, é Firo e Gaelion. Eu irei brincar com vocês todo dia em rotação. Contudo, se você incomodar a outra pessoa, seu turno será pulado. Naofumi. Firo. KYUA. Gaelion. Eles se encaram e fazem sons de reclamação. Então eu não irei brincar com nenhum dos dois. Naofumi. Eu entendi. Firo. KYUA. Gaelion. Ambos os lados cedem e acenam. Então hoje, eu irei começar com Gaelion. Naofumi. KYUA. Gaelion. Firo. Metade do dia já passou. Amanhã, você terá um turno maior, então aguente isso. Você não devia ser a mais velha aqui. Naofumi. Entendi. Então. Firo. Relutantemente, Firo convida Tanico para o par. Atlas também vai com elas. Ah, certo, Conde. Eu pensei que eu devia te ensinar como fazer uso de um dragão. Rato. O que? Naofumi. Fluidos corporais de dragão são ingredientes medicinais de alto nível. Rato. Entendo, Naofumi. A saliva dele e sopro podem fazer bons materiais. Rato. A verdade, Atlas foi capaz de fazer uma droga sonífera com o sopro do Gaelion. Para colocar o irmão dela para dormir. Eu imagino como ele caiu nessa tão facilmente. Similarmente,
Algumas partes de Filorials podem virar medicina, mas aquela criança é extraordinária. Eu recomendo se aproximar dela e explorar isso mais tarde. Rato. OY, você realmente ama monstros? Naofumi. Saliva da Firo? Motoyazu é o único que iria querer algo assim. Talvez eu considere isso. Então agora, Gaelion. Do que devemos brincar? Naofumi. KYUA. Gaelion. A cauda dele balança como a de um cão. Ele parece feliz. Eu acho que eu irei brincar com o escudo frisbee. Eu mudo meu escudo num frisbee e jogo ele. Gaelion persegue ele majestosamente enquanto bate suas asas. O disco voa meio longe. Ela pega o frisbee arremessado, ele desaparece e retorna para minha mão. Gaelion para em êxtase. Ele voa direto a mim e começa a lamber meu rosto. É legal o quão puro ele é, diferente daquele pássaro falante. E depois de brincar com Gaelion por um tempo, eu voltei para meu trabalho.